Olá pessoal, eu sou Ismael Amorim, estou aqui recebendo o Robismar Pereira, presidente do Abrigo Frei Anselmo, mais o nosso programa do podcast Unaí. Vamos falar um pouquinho sobre o Abrigo Frei Anselmo, sobre solidariedade, sobre o Arca de Noé. Então acompanhe com a gente aí, muito conteúdo bom, interessante, que envolve não só as causas sociais da nossa cidade, mas também toda a comunidade. Acompanhe com a gente. Queria que você se apresentasse, por favor, para o pessoal, falar um pouquinho a sua função hoje lá no Abrigo como presidente, como que está funcionando, e vamos desenvolvendo o bate-papo por aí. Olá, internautas do podcast Unaí. Meu nome aqui é Robismar Pereira, né? Hoje estou como presidente do Abrigo Frei Anselmo e estamos aqui para falar um pouquinho sobre a entidade, né? Aqui Unaí. Todos já conhecem a instituição, mas sempre é bom estar falando cada dia mais, né, sobre a instituição e das situações que acontecem no dia a dia da instituição. Estou aqui à disposição. Bacana. Parabéns também, né, Ismael, pelo esse trabalho que você vem fazendo, inovando com o podcast aqui em Unaí. Parabéns e sucesso aí nessa empreitada. Obrigado. Pelo sucesso, a gente conta com participação de todo mundo e a parte social ela é muito importante, né? Não só para a gente aqui, mas para toda a comunidade. É missão nossa levar essa palavra para frente aí. Obrigado por aceitar o convite e vamos começar então o nosso bate-papo. Robismar, fala para a gente um pouquinho sobre como que está a situação hoje do abrigo em relação à demanda anual, né? Porque a gente fala muito disso nessa época do ano, principalmente por causa do Arca de Noé, que está em pleno funcionamento. Mas conta para a galera que está assistindo a gente aí, de modo geral mesmo, sobre o abrigo. Como que funciona durante o ano, se possível for entrar em detalhes assim de custo, só para a gente contextualizar um pouquinho isso aí. Ismael, assim, eu posso falar que o Abrigo Frei Anselmo hoje, ele depende muito do Arca de Noé, né? Porque as despesas do Abrigo Frei Anselmo é muito alta, né, mensal. A gente tem a ajuda aí do poder público, mas essa ajuda não é suficiente. Se não fosse os trabalhos da entidade com o carnê do abrigo e também com o Arca de Noé, não seria possível manter de portas abertas o abrigo. Então, o que eu posso dizer é que o Arca de Noé hoje é praticamente 2 meses, né, aí de receita do Abrigo Frei Anselmo. É muito importante a importância de cada pessoa que faz, que leiloa, né, que doa também. Ela está ajudando, não manter somente o Abrigo Frei Anselmo, mas todas as entidades de Unaí, né? Hoje, a gente pode dizer, um custo de um residente, ele varia, né? Antes, no mês passado, para esse, já vai variar bastante, por conta de um aumento na composição salarial na área da enfermagem, né? Técnicos de enfermagem e enfermeiros, que entrou uma lei aí, essa lei ela vai impactar não somente no Abrigo Frei Anselmo, mas em todo o país. E eu acho que vai gerar um grande número de desemprego até então. E isso aumentou o custo, pode aumentar o déficit do Abrigo Frei Anselmo em R$ 1.200.000 por ano. Você tem noção do tamanho que reflete isso no abrigo. Mas o custo em média hoje, a gente pode calcular em R$ 3.094 por residente. Claro, né? Aquele residente que ele está saudável, que está ali somente para ficar lá no abrigo mesmo, né? Mas aquele outro residente que ele está acamado, que ele tem um problema de câncer, né? Ele gira aí entre R$ 22.000 a 8, 9, R$ 10.000, depende muito de como ele está, né? Esse é um valor médio, assim. Esse é um valor médio mesmo. Hoje tem quantos residentes lá no abrigo? 89. São 89 residentes hoje que residem lá, né? A gente tem uma grande quantidade de acamados, né? Essa pandemia ela veio e machucou bastante nossos idosos. E a gente tem muito acamados, cadeira de roda. Então, esses têm um custo maior, né, pra gente. E o tratamento também é diferenciado, né, Ismael? Você falou do déficit alto, né? Mais de 1 milhão anual ali. E a gente acompanha doação, né? Principalmente falando novamente do Arca de Noé, valores significantes. Valores não são valores qualquer valor, né? E mesmo assim, a gente chega nesses números, né? Como você falou, número médio, 89 residentes, né? Mais de 3 mil por mês com cada um. Cara, qual que é o custo mensal de uma instituição dessa para se manter? Porque a galera vê a doação e pensa assim, pelo menos confesso que eu antes pensava dessa maneira também, né? Falta de conhecimento. Poxa, é um valor bom. Então não é um valor bom, né? Você falou que mesmo com uma doação significativa do Arca, 2 meses do ano? São 2 meses do ano.
E é bom destacar uma coisa que as pessoas sempre batem nessa mesma tecla. Fala assim, mas eles são aposentados, né? Aposentadoria de quem 70% de nada é nada, certo? E muitas das vezes esses residentes, esses idosos, já chegam no abrigo com muitas despesas, porque a família já não consegue mais cuidar daquele idoso. Então, o que acontece? Eles vão procurar um abrigo financeiro. Por quê? Eles já não conseguem manter ele na casa deles. A maioria é por isso. Então, ou seja, ele é aposentado, mas a despesa dele é muito maior que a aposentadoria dele. Por lei, a gente pode usar, nós podemos usar 70% desse valor da aposentadoria. Só que quando ele chega lá, ele não tem nada desse 70% para usar, ou seja, 70% de nada é nada. Então, acaba que a despesa fica toda para a instituição. E eu vou te falar que a cada dia está crescendo mais a fila de espera, porque a gente tem todo um trâmite, toda uma pesquisa, passar pelo assistente social, psicólogo, né, pelos médicos, pelas enfermeiras, até que a gente consegue colocar um residente lá fixo no abrigo. Então é muito difícil, Ismael. E as pessoas, se não fosse o Arca ele é um pouco de oxigênio na vida do abrigo. Eu falo que hoje, muitas das vezes, ser presidente do Abrigo Financeiro, ser presidente de uma entidade igual a PAI, ser presidente do AMEC, é muito difícil. É muito difícil porque muitas das vezes você tem que tomar decisões que muitas das vezes não é aquilo que você quer. E você tem que tomar aquelas decisões porque ela vai refletir muito além daquilo ali. Porque se a gente não tomar decisão, a gente fecha as portas. São 89 pessoas, seres humanos que estão lá. Então, assim, muitas das vezes as pessoas falam, o abrigo, assim, aqui. Mas entender o abrigo, participar desse abrigo, por exemplo, R$ 350.000 por mês é uma grande empresa. A despesa do abrigo financeiro hoje é R$ 350.000 por mês. Então, imagine isso no final do ano. E qual que é a renda do abrigo financeiro hoje? É o carnê do abrigo financeiro. E além do carnê, são doações e o Arca de Noé. Porque não é uma empresa que você pode ir lá e mexer e lançar uma porcentagem ali para você aumentar a renda. Não tem como fazer isso, é doações mesmo. Então, se não fosse a população unaiense, que eu falo que Unai ela é uma cidade abençoada, com pessoas abençoadas, porque se não fosse isso, e através mesmo do Arca, né? Essas doações, não seria possível manter essas entidades abertas. Hoje, o abrigo hoje é referência, não somente em Minas, mas no país. Hoje, ele é o segundo maior do país e em Minas Gerais ele é referência. Então, assim, a gente tem uma grande instituição dentro de Unai, que é referência para todos, e quem ajuda a manter isso são os unaienses e o Arca de Noé. Eu ia te perguntar também sobre essa questão de como que funciona o processo hoje para a pessoa ser admitida lá, né, como residente do abrigo. São dois. O primeiro é judicial, né? Geralmente, quando a justiça vê que a família ou o idoso tá sendo maltratado, ou a família não consegue manter esse idoso, entra com parte judicial. E a segunda é até mesmo o próprio familiar procura a instituição, sabe que a instituição cuida bem dos residentes, dos idosos, procura e assistência social. Aí tem toda a documentação que tem que ser passada, né, analisada. Porque não é muito fácil também, Ismael. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, de vez em quando a gente recebe algumas críticas sobre isso. Ah, mas como? Demora tanto para colocar um residente no abrigo financeiro? Porque demora, porque a gente tem que puxar a vida desse residente. Porque a responsabilidade, a partir do momento que ele entra pro portão para dentro, eu viro o pai do idoso. Então, eu tenho 89 filhos, além dos meus 2. Então, assim, eu tenho que ter responsabilidade com aqueles que estão entrando lá. Então, faz toda uma pesquisa através da assistência social. Hoje, quando eu entrei lá, só tinha um assistente social, eu aumentei a demanda para 2 assistentes sociais, para dar mais agilidade nisso. E na pandemia piorou, porque a gente não tinha área de quarentena. Hoje a gente está fechado. A instituição está fechada, ela não pode estar recebendo mais, porque a gente teve o óbito, né? Com Covid, então a gente está fechado. Então, assim, acaba que fica parada também isso. E as pessoas criticam muito, demora muito, mas demora, porque a gente não tem área de quarentena. Só pode colocar a cada semana uma pessoa, e cada dia aparece 5, 6, então a fila nunca vai diminuir. Né? É mais ou menos isso. Para esses que não conseguem, né? Tem algum direcionamento que o abrigo faz? Perguntando assim, informação de utilidade pública, né?
Como que é conduzido dessa forma ali? E outra pergunta também, aproveitando. Tem um limite, igual você falou, né? Até é difícil mensurar qual é a renda, né? Do abrigo Frei Anselmo, mas tem um limite? Como que é isso? Na última, se eu não tiver enganado, que se eu tiver errado os números, se eu não tiver enganado, foi quase 4 milhões de reais a receita de 2021, né, que eu prestei conta dela. Foi 3 milhões e alguma coisa. Então, de despesas, né? Porque não sobra dinheiro em caixa. Então, é muito complicado. A gente trabalha sempre no vermelho. Mas essas pessoas que não conseguem, muitas das vezes, a gente tem um limite de idade, né? 65 anos. Abaixo disso, tem uma outra casa, um outro local, que aí é o poder público que toma conta desses, né? De 18 a 64 anos. 65 anos acima, já é responsabilidade do abrigo Frei Anselmo. O que acontece? Se ele não tiver perfil, muitas das vezes, aquela pessoa tem vários familiares que têm condições de manter esse idoso. Então, muitas das vezes, tem outras pessoas que não têm. Então, tem essa diferença, sim, porque aquele que não tem ninguém por ele, nós somos responsáveis por eles. Agora aquele que tem família, que tem toda a estrutura ali, ele pode aguardar mais um pouquinho, porque tem muitas pessoas precisando ir para lá. E muitas das vezes, a gente já pegou o residente lá que o médico dava 3 dias de vida. A gente conseguiu manter ele aí 6 meses, 7 meses vivo. Então, assim, o tratamento bem, os colaboradores tratam eles como fossem filhos. Então, assim, é um tratamento diferenciado. Legal você falar desse prazo aí de vida estendido, né? Porque assusta, você falou, né? 350 mil reais por mês. Então, não é o custo do residente mesmo que você falou, né? Que tem alguns que têm um custo X, outros 10X, 20X. Então, não é o custo do residente. A gente está falando, na verdade, dos profissionais, um monte de outras pessoas. Como que funciona isso? Assim? Tem um número de, hoje, né? Só para contextualizar, quantos profissionais, de quantas áreas... você pode citar isso para a gente? Eu tenho a área, tem fonoaudiólogo, psicólogo, médicos, tem 2 médicos, né? Nutricionista, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiros, cuidadores, serviços gerais, motoristas, né? E eu tenho o trabalho também dos funcionários, que é o marketing, que é o vendedor do carnê, né? E alguns coordenadores. Então, hoje eu tenho 100 funcionários trabalhando no abrigo Frei Anselmo. E isso porque eu já reduzi bastante. Já reduzi muito. Chega num ponto que a gente não pode reduzir mais, né, os gastos. Porque não consegue dar um tratamento digno para os residentes. Porque são 6 alimentação por dia. São 6. Remédio a tempo e a hora. Então, assim, e o local é muito extenso. Para quem conhece o abrigo Frei Anselmo, se você não tiver um cuidado, tiver muito de olho, acaba que a estrutura também, ela atrapalha, porque aí ela vai degradando e fica um ambiente não tão legal para eles. Então, isso também gera gastos, né? E muitas outras coisas que no dia a dia. Você tem noção, nós matamos em média, tem época que até 3 vacas por semana. Leite é muito leite, porque são 6 refeições e são refeições balanceadas, né? São refeições balanceadas. Farmácia é muito caro. Hoje a gente tem convênio com quase todas as farmácias de Unai, né? E mesmo assim a gente tem que comprar de fábrica. É um absurdo que se gasta com farmácia no abrigo Frei Anselmo. Então, assim, mesmo... Saúde a gente não pode brincar. Uhum. Então, Já é situação de gente debilitada. Já. E, assim, são pessoas que tomam remédio, todos os preços, você imaginar, tem. Do remédio que custa ali R$10 e o que custa ali R$500. Tem tudo isso lá. E fora o profissional, né? Fora o profissional, tem a farmácia. A gente tem uma farmácia lá dentro, a gente tem um mini mercado lá dentro, entendeu? Então, assim, é uma estrutura muito grande. Eu considero hoje um abrigo uma prefeitura de cidade de pequena. E, pela assim, logística, pela logística pela estrutura que é. Hoje, eu acredito que maior que o abrigo aqui, em termos de estrutura, só a cooperativa só a cooperativa, acredito eu, e a Coagril. Mas é porque é uma estrutura muito grande, entendeu? Então, para manter isso, fica caro. Eu digo por mim, acredito que também várias outras pessoas são muito leigos com esses números.
né? Porque, olha só, se você soltar assim, aleatoriamente 89 residentes, números que a gente escuta de recebimento de doação e tudo mais, às vezes pode soar até como um pouco, mas pelo custo que tem que ser analisado, né? Então, realmente, tratando tudo isso aí, igual você falou, é referência no país. Então, uma estrutura que funciona como o Abrigo Frei Anselmo hoje funciona, né? Chegou um ponto, Ismael, após a pandemia agora, você tem noção, a gente cuida da saúde e a gente não recebe nenhum benefício pela saúde. Ele não recebe. Hoje, eu tenho que fazer, não é que eu quero fazer, não. Eu tenho que fazer uma enfermaria com capacidade lá para triplicar a capacidade. Porque eu tenho uma enfermaria hoje lá que tem 15 pessoas que a capacidade dela é 10. Então, assim, eu não tenho mais onde colocar mais residentes acamados. Tanto que, de vez em quando, a gente recebe alguns ofícios da promotoria mandando, e não tem onde colocar mais. Até o promotor fez uma visita recentemente, o promotor, nosso companheiro lá, ele visitou e viu, ele mesmo viu que não tem mais como ficar somente com aquela enfermaria. Então, a gente vai gastar aí, em média, só para construir essa enfermaria, mais 1.500.000, né? Para dar a estrutura de vida, né? Porque as pessoas já sofreram tanto durante a vida delas, aí no restinho de vida não tem como, né? Então a gente tem que dar dignidade, E assim, até um desafio que eu vou lançar ainda depois do Arca, estou esperando o Arca passar, né? Para mim lançar esse desafio, a gente tem que construir. Não tem mais como ficar esperando. A gente tem que construir. E assim, eu estou procurando em outras esferas também. A responsabilidade não é somente de Unai. Porque aqui nós atendemos várias e várias cidades do entorno aqui de Unai. Então, a responsabilidade é de todos. Porque a gente está falando de ser humano. A gente não está falando de uma máquina, não está falando dessa xícara, está falando de ser humano. Então, é a responsabilidade de todos. E ainda é do ser humano, que você acabou de citar, né? Mais que ter todos esses profissionais que você falou ali, todos os cursos que você citou também, o lado coração, né? Não pode colocar um profissional, assim, colocar alguém apto a desenvolver um trabalho para a situação das pessoas que estão ali dentro. Eu falo assim, eu sempre brinco com meus colaboradores o seguinte, que quem trabalha no abrigo, ele trabalha por amor, ele não trabalha pelo bem financeiro. Então, assim, pelo que eles fazem lá, é por amor mesmo, porque é um trabalho muito diferenciado. Para quem está no dia a dia lá, sabe o que os colaboradores do Abrigo Frei Anselmo fazem. E quando acontece, igual agora aconteceu isso mesmo dessa lei, dói o coração, a gente não dorme, porque muitas das vezes são pessoas que estão lá há muitos anos, né? E assim, faz um trabalho brilhante. Que se não fosse eles, muitos ali já tinham morrido, porque muitas vezes a gente chega lá e eles falam que a gente é a família deles, que eles não têm mais ninguém. Né? Teve um dia, de vez em quando eu faço muito isso. Eu passo pelo abrigo de madrugada, eu vou lá para ver como que tá. E teve um dia que eu passei lá em média de umas 10 horas da noite, às 10, 11 horas da noite, passando pelo corredor, vendo como é que tava. E eu deparei com a Santana. Santana é uma residente que está lá. O Cleo que está aqui sabe, ele conhece ela. Ela estava rezando, orando, né? E eu parei para ver o que ela estava falando, não estava entendendo direito, eu parei na porta. Não dava nem para ela me ver, mas eu parei. Aí ela estava vendo que ela estava orando por mim. Ela estava orando por mim, pelo presidente, pela minha família. Então, assim, me deixou muito emocionado. Eu saí de lá bem em prantos de choro, porque, querendo ou não, a gente vê que a gente vira família deles também. Entendeu? Então, é muito importante. E esse trabalho do Arca, só é possível esse trabalho do abrigo funcionar por causa disso. As pessoas falam, mas 2 meses, 2 meses do abrigo, para conseguir o abrigo ficar aberto, só 2 meses? Mas se não tivesse esses 2 meses, a gente já tinha fechado. É uma luta diária. 2 meses é muito tempo. E eu tenho certeza, são 60 dias, né? E eu já observei, já há muitos anos que eu sou vicentino, quase 20 anos, mais de 20 anos que eu sou vicentino, e já deparei muitas vezes de falar assim, ó, vai ter que fechar o abrigo. Entendeu? Vai ter que fechar o abrigo. Mas aí a gente luta, faz a campanha, o povo abraça, né? E esse dinheiro do Arca, ele faz a gente respirar durante o ano inteiro. Entendeu? Se a gente não tivesse esse oxigênio, eu acho que já tinha fechado as portas muito tempo. É um grito de é possível, né? É um grito de é possível. Essa aqui é a pura verdade. Imagina, com o Arca, né, que é uma doação razoavelmente boa, né, para o abrigo,
Só para contextualizar aí, o último ano foi qual? Foi 640, 600, acho que foi 642 mil, né? E 62 mil. 662 mil. Então, assim, é um dinheiro que, se não tivesse, eu vou te falar. É importante, né, cara, vir aqui falar isso aí, porque Com esse realmente dinheiro... eu falo por mim, mas eu acredito que muita gente também tem essa situação de ser leigo nesses números. Porque realmente parece significativo você falando aí, explicando em números, né? Com toda a situação ali, não é. Não, mas você precisa realmente de um abraço diário da galera aí. Você tá certinho em falar isso, porque quando eu fui fazer a prestação de conta, eu já assumi já fazendo a prestação de conta, né? E nunca tinha sido feito na Câmara Municipal aberta ao público. Pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Eu fiz a apresentação de todas as áreas do abrigo, o que cada setor recebia naquele setor, o que gastava naquele setor, o porquê de gastar naquele setor, e cada dinheiro que entrou, eu fiz essa prestação de conta. Teve vicentino, que são 50 anos de vicentino, eles não sabiam. Então, a gente também não pode cobrar também das pessoas que não tá ligado diretamente à instituição. São vicentinos que não sabiam. Então, assim, é uma forma, dentro da minha gestão, eu estou sempre fazendo isso, sempre tendo muito clareza, mostrando mesmo, porque as pessoas falam assim, mas tem que mostrar tudo? Tem que mostrar tudo, porque quem mantém aquilo lá é a população. Então, é o dinheiro do seu bolso, do meu, do Cleuto, de várias pessoas aqui que fazem uma doação, que seja aquela moedinha de R$1, que seja de R$1.000, ou de 600 e tantos mil. É a mesma importância, é o mesmo valor lá dentro. Porque a maioria das pessoas que fazem doação tem aquele que doa sempre. Aquele que, muitas das vezes, ele custa pagar as despesas da casa dele, mas ele tira lá aqueles R$18 para pagar o carnê. Nem é para ganhar o prêmio do carnê, não. Muitas das vezes quem ganha até devolve. Mas é porque ele fala que ele está fazendo a parte dele. Teve um dia que eu visitei uma senhora, ela tem uns 69, 70 anos. Aí eu perguntei, aí a sobrinha dela, eu perguntei, todos os anos a senhora compra o carnê? Todo ano eu compro o carnê. Aí a sobrinha dela brincou com ela, né? Falou assim, é porque um dia, quem sabe, ela vai para lá, brincando com ela, né? Ela falou assim, mas muitas das vezes eu tenho alguém para cuidar de mim, mas tem muitas pessoas que não tem nem ninguém para cuidar. Então, essa doação eu faço para essas pessoas que não tem ninguém para cuidar por eles, porque muitas das vezes, eu com 70 anos aqui, eu sei a dificuldade que eu passo, e você me ajudando, falou para a sobrinha dela. Imagina aquele que não tem ninguém. Então, assim, por empatia, a pessoa colocando no lugar do outro. Né? Tá se colocando, não é que ela tá bem, não tranquila, não é que ela tá bem tranquila, mas não, ela tem pelo menos a empatia de... R$18 que, assim, que impacta muito na folha, quem ganha um salário mínimo aí, né? Mesmo que igual ela, 70 anos, é aposentada, toma remédio, a gente sabe o perfil do idoso que toma remédio. Então, a maioria do dinheiro vai para remédio. E mesmo assim, ela tira lá seus R$18 todo mês e liga. E ela, quando não vai buscar, ela fica brava. Esqueceu de buscar o dinheiro. Então, tem muita gente assim. É muita gente assim. Aproveita o momento, né? Faz o convite às pessoas também que estão vendo esse depoimento bacana que você está deixando para a gente aí, sobre essa questão de ter mais empatia, né? Porque tá lá de portas abertas para a pessoa que quiser chegar ali e conhecer, não tá? E eu queria dar um recado para aquelas pessoas que têm parente lá. A gente foi muito questionado durante a pandemia, que eles queriam visitar e não podia. Mas depois que abriu, Ismael, eles não foram. Entendeu? Eles não foram. E essas pessoas que têm parente, pessoal, faça a visita. É para vocês mesmos que eu estou falando. Vocês que têm parente lá, visita, porque eles sentem a sua falta. Todos os dias eles falam o nome de vocês. E é todos os dias. Se você topar com um residente ou outro, Ismael, ele fala. Tem uma senhora lá, que eu não vou falar o nome dela, ela fala todos os dias dos filhos dela. Todos os dias. Se você topar com ela de manhã, à tarde, à noite, ela vai falar as 3 vezes dos filhos dela. E o mais engraçado, mãe é mãe. Mesmo eles abandonando ela lá, ela ainda fala bem deles. Então, cabe você que está aí do outro lado, que está com um parente lá, visitar. Porque isso é importante. A sua visita, muitas vezes, nem é financeiramente, você não quer ajudar financeiramente, mas sua visita, sua presença lá é muito mais importante que R$1 milhão para eles. Isso que eu ia te perguntar também, você que está lá no contexto do dia a dia, vê a pessoa né, falando essa situação, rezando e tudo mais. Como que é o dia a dia? Você, uma pessoa que está ali para lutar por aquele dia, para aquele dia dar certo, sabendo que amanhã
a luta continua. Como que é o dia a dia? Né? Até separando aquele momento que você está com a sua família, daquele momento que você chega ali. O que você vê de diferente lá? Como é que é a energia do lugar? O que você vê que você fala assim, caramba, realmente eu preciso lutar, né? Preciso estar aqui, preciso lutar. Ismael, eu vou te diferenciar em certos tópicos, só para você entender. Robismar, visitante do Abrigo Frei Anselmo. Eu tinha uma visão. Durante 20 anos eu visitei o Abrigo Frei Anselmo como vicentino, ia lá, ajudava no café, ajudava no clube, tinha uma visão. Agora o Robismar, presidente do Abrigo Frei Anselmo, a gente vive aqui lá. Quem é presidente do Abrigo Frei Anselmo, ele vive dia e noite. A gente tem que, muitas das vezes, abdicar das coisas pessoais para ser e manter aquilo lá aberto. E muitas pessoas não entendem. Ah, que é muita frescura, que é aquilo. Mas por isso que cada dia que passa, eu respeito mais os ex-presidentes do Abrigo Frei Anselmo. Porque, imagina, Ismael, você está na sua casa, num dia de lazer, de repente o telefone toca. Aconteceu uma morte, um acidente, não tem hora para acontecer. Pode ser 10 horas da manhã ou meia-noite, 1 hora da manhã. Quem é presidente do Abrigo Frei Anselmo hoje, ele vive dia e noite Abrigo Frei Anselmo. Não tem como desvincular. Aí você fala assim, mas como que você consegue viver? Porque a gente não tem salário. Lá é tudo voluntário. Como você consegue viver? E eu te falo, Ismael, eu falo com toda a certeza do mundo. Antes eu trabalhava bem. Hoje eu estou trabalhando muito mais. Porque Deus parece que coloca a mão assim, ó. Coloca a mão em cima desse e fala assim, esse cara aqui, durante esse tempo, ele vai receber essa graça, e ele vai conseguir se manter e pagar as suas contas sem precisar de passar aperto. Parece que Deus coloca a mão assim, ó. Porque muitas das vezes você tem que largar seus afazeres do dia a dia para estar dentro do abrigo. Cansei de passar até 4, 5, 6 dias dentro do abrigo, lá, resolvendo documentos, só vai embora, chega cedo, sai 10 horas da noite, muitas das vezes sai 10 horas da noite, quando você está chegando em casa, tem que voltar de novo para o abrigo. É assim, o dia a dia do abrigo é assim. Fora o amor, né? Que a gente passa por eles lá, Nelim sempre, se você vê, ele passa por você 10 vezes por ele vai te falar 10 vezes a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai ser o dia? Você é minha família. É desse jeito, você passa durante o dia. Então, o tempo todo você passa por ele. Então, assim, além de amor que a gente recebe de muito, assim, acho que 3 vezes, 20 vezes mais, mas também tem esse ônus também que a gente tem que abdicar da vida pessoal, a gente abdica da vida pessoal da gente para cuidar de lá. Se a gente não fazer isso, a gente não consegue. É o lado humano, né? Igual o médico, né? A pessoa que tem não só a profissão, mas o envolvimento de causa mesmo, né? Com certeza dessa uma experiência maravilhosa. E o que foi, Robismar, que você já viu assim que mais te marcou ali, né? Em relação a algum fato que aconteceu, alguma situação que você vivenciou, ajudou ali? Recentemente, aconteceu um fato que me marcou bastante. Eu passei, sempre passava ali pelo pátio e ela, não gosta nem de falar o nome, ela passava e falava assim, gosto de abacaxi, gosto de abacaxi, gosto de abacaxi, cadê meu abacaxi? Falei, ô fulano, vou comprar abacaxi pra você hoje. Mas eu tô com abacaxi ali, você quer o abacaxi que eu tenho ali? Não, esse abacaxi seu é amargoso, isso aí é só problema, eu quero aquele abacaxi tocinho. E eu sempre passava, ela estava sempre no mesmo lugar. E eu sempre passava ali e tal, e ela sempre me pedia abacaxi. Teve um dia, eu falei, não, vamos comprar outro abacaxi. Ela não podia aquele abacaxi, né? Constantemente. A gente comprou e tal. Passou uns 2 meses depois, aí ela de novo. Como ela tinha um problema sério que ela não poderia estar gerindo isso constantemente, então não se dá, né? A gente muitas vezes dá para ela, para a pessoa não ficar com aquela vontade sempre. Aí, falei, não, vou viajar e o dia que eu chegar, a gente vai providenciar isso, porque você tem muito tempo que você não come, né? Então, a gente conversei com a nutricionista, é claro. Ela falou, não, o dia que você pode autorizar que a gente vai dar. Aí eu fui viajar, que eu tinha que fazer. Eu recebi uma ligação que ela tinha passado mal, estava no hospital, estava bem, mas estava no hospital. Aí eu fiquei bem preocupado, né?
Mas como ela já tinha ido milhares e milhares de vezes ela para o hospital, para mim, foi, mais uma vez que ela foi, ela vai voltar. Aí, à noite, meu telefone tocou, eu estava até na estrada, não sei nem como que eles conseguiram falar comigo. Tava voltando, era 1 hora da manhã. Meu telefone tocou e falando que ela tinha vindo a óbito. Então, parei meu carro, parei e fiquei refletindo. Gente, era tão pouco, né, o abacaxi? Era tão pouco. Muitas vezes a pessoa não pode esse abacaxi, né? E eu cheguei, tive que ligar para a familiar. Tive que ligar para a familiar na hora, já era 1 hora da manhã, liguei para dar a notícia. Porque a menina pediu para me dar a notícia, que ela não conseguia dar a notícia. Fui dar a notícia, cheguei aí de madrugada, a gente consegui chegar a tempo ainda do velório. Então isso me marcou, porque você fala assim, não pelo, é o abacaxi, vamos considerar que um abacaxi é tão simples, para a vida das pessoas, se falasse um abacaxi, comer um abacaxi durante o dia não era normal, mas para ela era muito importante comer aquele abacaxi. E a gente sempre, quando era possível, a gente podia dar. Quando o médico liberava, quando a nutricionista liberava. Então, tem algumas pessoas que se apegam com tanta coisa assim, supérflua, esquece das pequenas coisas, né? É igual, eu imagino que aquela pessoa só vai saber que a visão é boa a partir do momento que ela fica cega. Então, é mais ou menos isso. Eu senti muito nesse dia, assim, esse dia eu senti e continuo sentindo. Sempre que eu passo por aquele lugar, eu sinto falta. E o abacaxi? E o abacaxi? Porque muitas vezes aquele pepino que eu tinha para resolver, que era verdadeiramente um abacaxi, ela me distraía. Falava, ó, queria meu abacaxi, mas esse abacaxi seu eu não quero resolver, mas eu quero aquele docinho. Ela já fazia isso, era por brincadeira mesmo. Nem era por vontade de comer o abacaxi. Porque pegou isso. Ficou marcado. Mas isso aí também, né, fica os parabéns aí pelo coração, né, Rubensmar, porque poderia passar despercebido, né, podia ser tão incômodo, e no entanto, igual você falou, te aliviava ali durante o dia, nos seus abacaxis, enquanto você tinha eles para poder resolver lá. Daí continua tendo, né? Como sempre. Mas é o coração da pessoa, né, que consegue perceber isso aí também e consegue ter essa sensibilidade, porque às vezes, também não sei de quem se trata nem qual é o contexto, mas viu a pessoa partir, não conseguiu dar um tempo, uma atenção que você conseguiu dar, então deu esse conforto ao final da vida, né? E acho que isso é o mais importante, né? Para vocês que estão na linha de frente, vendo a pessoa lutar a cada dia, lutando por ela, inclusive, também, é um alento ali que todo ser humano deveria ter, né? E infelizmente muitos acabam não tendo. Hoje o abrigo possibilita isso para dezenas deles. O abrigo, né, e eu considero hoje que o abrigo consegue fazer isso com a ajuda do Arca de Noé e com a ajuda da população naiense. Se não fosse essas três peças, se não fosse essas três peças, acredito eu que nossos idosos hoje não tinham local para ficar, entendeu? E seria um problema muito grande, muito grande. A nossa capacidade é 113 residentes, estamos com 89. Não é porque a gente não tem como colocar mais, é porque a gente não consegue seguir o fluxo de pessoas, porque, por exemplo, morre um ali, 2. Ou, por exemplo, lá da enfermaria. Para colocar um na enfermaria, alguém tem que morrer. Muitas vezes ele tem que ser... A pessoa tem vaga, mas não tem vaga ao mesmo tempo, porque ele tem que ir para aquele setor, e aquele setor já está saturado. Então, por isso a importância da construção da enfermaria. Ah, Robson, mas tem 89 para 113, tem muita... Não é. É porque todas as vagas que estão lá precisam de estar na enfermaria, cuidar 24 horas de um enfermeiro lá perto, né? E a gente procura também algumas outras situações que a gente faz quando vai se tratar fora. Tem aquele translado que vai para lá, vai para cá, muitas vezes aquilo não é bom para o residente. Nós alugamos até um local para ele ficar ali durante 10 dias, 20 dias, 30 dias, cuidando dele lá, outros braços do abrigo, né? Então, assim, tem tudo isso também. Não é somente o abrigo Frei Anselmo aqui. Tem outras situações também que muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento. Qual foi a situação que você viveu, assim, você mais... Se é que você pode falar isso, né? Você sentiu mais, assim, falta de empatia, falta de humanidade mesmo, de alguém, alguma situação, alguma empresa, né? Que poderia ter ajudado e deixou para lá, que te marcou, assim. Empresas não, porque o abrigo ele é muito bem quisto e as pessoas gostam de ajudar. Eu falo que teve uma situação
um tempo atrás aí, que, assim, é aquele negócio, né? A família, muitas vezes, coloca lá, muitas vezes esse residente, ele tem algum bem, né? Que fica congelado, fica paralisado lá. E aí, quando morre, a pessoa parece que dá um estalo e fala assim, agora ele é meu parente. Aí chegou um dia, chegou, estava chegando na instituição, ele, você que é o presidente? Fez, sou eu que sou o presidente. Ele já foi me xingando de tudo quanto é nome, eu nem sabia o que se tratava, né? E eu falei, primeiro calma, vamos sentar, tomar água, depois vamos ver o que acontece. Aí ele falou, não, é porque eu sou fulano, fulano de tal, parente de tal, tal, e sempre vim aqui. E eu, eu pensei comigo, não, pera aqui, vamos aqui comigo aqui. Eu implantei lá, quem entra e quem sai, tudo é anotado, horário, se está participando de alguém, se alguém está levando alguma coisa, não está. Aí eu falei, eu vou pegar nos últimos, que dia que você esteve aqui mesmo? Ele falou, tal dia. Aí eu peguei o registro, falei, não, então tá, vamos olhar no registro então, só chegou aqui então, com quem foi? Aí não existia aquela pessoa no registro. Então, assim, além de não cuidar, quando a pessoa morre, elas querem todos os bens dele. Muitas vezes é um bem que uma coisa simples ou outra coisa, uma televisão, um chapéu, Uhum. e assim mesmo compra briga. São coisas assim que muitas vezes a gente vê que não tem tipo, empatia nenhuma. A pessoa não vai lá quando a pessoa está viva e quando a pessoa morre, vai lá para perder até as roupas da pessoa. Então é meio que complicado isso. Robismar, e como que está o dia a dia hoje do residente lá do Abrigo Frei Anselmo, né? Como que ele se ocupa, o que é oferecido para ele como interação entre outras pessoas também? Como que está a vida hoje dessa pessoa que está lá? Ismael, é assim, desde a pandemia, né, eles sempre estavam ali dentro e era uma preocupação, sempre foi uma preocupação de todos os presidentes que ali passaram, dar atividades para eles, né? Tem a terapia ocupacional, tem ali o trabalho que eles fazem com as oficinas, né? Tem um pomar hoje que a gente reativou esse pomar, tem a horta, né? Onde eles ali cuidam, quem tem aquela aptidão para trabalhar na horta, e várias outras oficinas, artesanato, pintura, e várias outras coisas, né? Atividades também, né? Alguns atendimentos no dia a dia mesmo, com psicóloga. Então, assim, são muitos, atividades são muitas, né? Quando eles podem sair, eles fazem atividade também externas, né? A gente leva eles para outros locais, até a PAI é nossa parceira, outras entidades são a nossa parceira também recebe nossos residentes. Mas assim, visando isso, olhando isso, durante essa pandemia, eu observei que a gente, além da gente ter uma estrutura muito boa, comparada com outros de outras regiões, nós precisamos melhorar mais a nossa estrutura, né? Porque a gente não estava preparado para essa pandemia ficar ali quase 3 anos fechado. E eu tô em mente, né, a gente fazer lá locais, um centro para eles mesmo, onde que vai ter área de jogos, outras coisas também que possa agregar no dia a dia, né? Levar o que tem aqui fora lá para dentro. A verdade é essa, né? Se acontecer, que espero que nunca acontecer novamente uma coisa dessa, mas infelizmente a gente está aí para propiciar isso, a gente tentar montar essa estrutura para eles lá no dia a dia. É porque a gente funciona 24 horas, né, Ismael? É 24 horas funcionando, aberto o abrigo financeiro. Não tem aquele negócio de fechar as portas igual uma empresa comum, trabalhar 12 horas, 8 horas por dia. Não, é 24 horas, não fecha. Eu acho que quem que não se sentiu preso na pandemia, né? Você imagina eles que já têm, né, toda essa limitação e tudo mais. Então é muito importante cada coisa, né, cada situação que oferece o entretenimento, que oferece qualidade mental, né? Então, Imagina, sem isso aí, não. imagina você. Muitos de nós ficamos aí, praticamente eu fiquei preso 15 dias, né, no início da pandemia. Fiquei 15 dias, eu fiquei louco dentro da minha casa. Imagina eles que ficaram 3 anos. Então foi aí que surgiu a ideia do espaço de convivência mesmo, entendeu? Um espaço legal, um espaço que eles conseguem fazer tudo lá dentro. Não que eles não têm que sair, eles têm que sair, têm que conviver aqui fora. Tanto é que na festa do Buqueirão, a gente estava programando para levar eles. Só que aí começou a aumentar os casos de novo, a gente preferiu não levar. Mas a gente decidiu colocar eles, registrar eles lá no concurso de estandarte.
Só que a gente registrou eles e não falou para ninguém, não. Né? Surpresa. Era surpresa, deixou. Falou, mesmo é para demonstrar que eles têm capacidade de participar e tudo. Porque muitas vezes, se a gente coloca abrigo financeiro, né? Não ia ficar legal, a pessoa ia votar somente pelo abrigo. Não, a gente falou, não, a intenção nossa é participar do concurso. E eles ficaram em segundo lugar. Teve segundo lugar, eles participaram e ganharam o estandarte. E assim, sem falar nada com ninguém, eles só por olhar lá o trabalho que é feito, foi lá e votaram. Então, assim, é um trabalho que lá dentro tem e funciona bem. Legal demais. Deixou uma mensagem para o pessoal, né? Pode até olhar para aquela câmera ali, que está assistindo a gente aí. Fazendo o apelo pela causa da comunidade mesmo, né? A pessoa a doar para o Arca de Noé também, que a gente está em plena campanha. Mas a importância do abrigo, também da PAI, também do Hospital do Câncer, né? Todas as entidades hoje da nossa cidade. Você como uma pessoa que vive isso aí, como bem contou para a gente aqui, falando diretamente para quem está assistindo a gente aí, né? Faz um apelo sincero, né? Tudo aqui foi muito sincero, deu para perceber muito claramente. O que essa pessoa pode contribuir? O que você considera fazendo a sua parte? O que é o papel dela na sociedade? Né? O espaço é seu, pode ficar à vontade. Deixa uma mensagem para o pessoal aí. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, né, para aqueles colaboradores que hoje eu tive uma reunião com eles, não dei uma notícia muito boa, não porque a gente queria, mas que a gente tem que pensar num todo, e eu sei que a importância deles continua lá dentro ainda. Sei que foi uma lei muito infeliz, mas que eu respeito, né? Respeito, mas decisões têm que ser tomadas. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa a essas pessoas. Não foi minha vontade tomar essa decisão, né? Que a gente teve que ter aí na área de saúde. Outra é fazer o apelo mesmo a todos vocês, todos os internautas que estão aí do outro lado, que um dia doou, um dia aquele que vai doar, né? Que participe do Arca de Noé, que dê os lances, né? Mais importante por via internet e também presencial, que esse dinheiro que vocês estão dando esses lances, eles vai ser bem utilizado, tanto pelo Abrigo Frei Anselmo, tanto pelas outras entidades. Se não fosse esses lances, acredito eu que poderia ter acontecido muito mais coisas, ter entidades fechadas, e a situação poderia estar pior. Então, mesmo agradecer o podcast Unaí, você, Ismael, por esse espaço, e te desejar felicidade aí nessa nova empreitada sua, e que dê certo. Acredito que já deu certo, né? E agradecer novamente todos aqueles doadores e rematadores do Arca de Noé, e que o Arca de Noé desse ano 2022 seja sucesso, como sempre foi, para poder realizar os sonhos de muitas entidades. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bismar, pela sua presença. Muito importante para nós, mais importante ainda para a comunidade, ter acesso a esse tipo de informação de forma sincera, de forma de coração, como você bem colocou, né, em todas as informações. Fica o convite para você que está assistindo a gente, né, de realmente participar do Abrigo Frei Anselmo, participar de todas as entidades, em especial o Arca de Noé, né, que é prepulsor também, como bem citado, muito importante durante o ano. E esse é o podcast Unaí. Nossa missão também é ajudar, né, colaborar com essa causa social. Hoje tivemos em especial esse momento para poder falar do Abrigo Frei Anselmo. Estaremos trazendo outras situações também, informando a todos vocês que nos acompanham, né, e fica também o meu pedido para visitar dentro do possível, né, colaborar, doar e fazer parte, né, mesmo que seja com uma simples oração. Tenho certeza vai fazer, né, Robismar, a diferença na vida de muitas pessoas. A gente encerra mais um programa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Acompanhe a gente pelas redes sociais. E nosso muito obrigado. Fiquem com Deus.